Olá, seja bem-vindo ao canal Josi e sua biblioteca. Hoje damos continuidade à série A Volta ao Mundo em 50 livros. Já apresentamos 30 livros, que eu vou deixar linkada a playlist aqui na descrição do vídeo, se você ainda não viu. E hoje tenho mais 5 obras de 5 países diferentes para apresentar para você. Qual que é o objetivo da série? É te apresentar possibilidades de leitura de países diferentes com base em uma raspadinha enviada junto com o livro Intérprete de Males lá em 2019. Ao apresentar esses livros, o objetivo não é fazer uma resenha e nem aprofundar os temas que cada livro traz, e sim te apresentar qual é o representante de cada país. Além de apresentar para vocês esses 50 livros, a ideia é que a gente continue a nossa conversa nos comentários. Porque se você, assim como eu, não conhece todas essas obras, eu li cerca de 20 livros até agora dentro desse projeto, a gente pode continuar conversando nos comentários e trocando ideias, porque pode ser que a gente não tenha lido aquele livro do autor, mas pode ser que a gente conheça outra obra dele. Então é bem interessante que a gente consiga fazer essas trocas. Então essas trocas enriquecem a sua experiência e a minha também. Hoje começo com o representante de um país aqui da nossa América do Sul, o Peru. Daniel Alarcon com o seu À Noite Andamos em Círculos. Vou ler a sinopse para vocês. A vida de Nelson não está tomando o rumo que ele queria. Sua ex-namorada está morando com outro. Seu irmão mais velho migrou para os Estados Unidos e não cumpriu a promessa de levá-lo junto. E ele próprio tem de viver ao lado da mãe viúva, tentando estabelecer uma carreira de ator e dramaturgo que não decola, num país latino-americano recém-saído da Guerra Civil. Tudo muda quando ele é escolhido para encenar uma peça lendária, O Presidente Idiota, com um grupo também lendário, o Diciembre, composto apenas por 2 representantes da antiga vanguarda teatral. Juntos, eles embarcam numa viagem pelos recantos mais remotos do país, numa turnê ao sabor do momento, em que suas vidas serão drasticamente alteradas. Com um texto vibrante e preciso, Alarcon construiu uma narrativa sobre o destino, a identidade e as enormes consequências que podem brotar das mais sutis decisões. Particularmente, eu não me conectei com esse livro. Eu fiz a leitura já há algum tempo. Foi o 12º livro da lista que eu li. Como eu já comentei nos vídeos anteriores, eu não li todos ainda, mas esse aqui eu já fiz a leitura. E eu não consegui me conectar. A sinopse é muito interessante, mas a leitura, para mim, as descrições, a forma como o autor construiu o enredo não me cativou. Mas, de qualquer forma, esse é o representante do Peru e eu quero saber de você. Você já leu À Noite Andamos em Círculos? Deixa aqui nos comentários se você leu, se você gostou, enfim, sua opinião sobre essa obra aqui. Sobre o Daniel Alarcon, que é o autor, é interessante mencionar que ele nasceu em 1977 em Lima, no Peru, mas que mudou-se muito cedo para os Estados Unidos. E desde que começou a sua carreira, ele tem figurado nas listas dos melhores jovens escritores, americanos e latino-americanos também. E uma curiosidade sobre ele é que ele já esteve no Brasil participando da Flip, a Festa Literária de Paraty, em 2014. O nosso segundo escritor de hoje é Orhan Pamuk, nascido em 1952 em Istambul, na Turquia. Este escritor é muito famoso em seu país, sendo um dos mais vendidos atualmente. Isso, com certeza, tem uma influência do fato de ele ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura em 2006 e ter sido o primeiro turco a receber a premiação.
O Castelo Branco, portanto, é a primeira obra de Pamuk. E a sinopse diz o seguinte: primeiro romance de Orhan Pamuk. O Castelo Branco conta a história de um acadêmico veneziano aprisionado pelos turcos no século XVII. Graças aos seus conhecimentos, o italiano escapa do chicote e dos remos da esquadra, mas acaba vendido em uma feira de escravos e, depois de ser comprado por um pachá, é dado de presente a Orhan, um estudioso turco. Quando amo e escravo se encontram, um choque. Os dois homens são tão parecidos entre si que chegam a se confundir. Além disso, dividem inúmeros interesses científicos e intelectuais. A partir daí, a vida de ambos se entrelaça e tem início uma longa e complexa relação. Sem nunca abandonar a esperança de voltar à terra natal, o veneziano ensina a Orhan tudo o que aprender em seu país. E os dois ainda investigam alguns fenômenos naturais. Até que o mestre fica obcecado por uma pergunta: o que faz de nós o que somos? Sem ter uma resposta exata, o escravo procura as pistas e os dois concluem que a chave dessa questão de identidade está nos sonhos e nos pecados de ambos. A intrincada tapeçaria da trajetória dos dois, de obscuros curiosos de província a conselheiros diretos do sultão da Turquia, encobre um estudo delicado e complexo das relações entre Europa e Turquia. Mas a principal investigação de Pamuk nesta narrativa fluida e criativa é sobre a questão ancestral, que perturba o Orhan e ecoa em todos nós. O que, afinal, forma a nossa identidade e define quem somos? É isso que nós vamos descobrir quando lermos O Castelo Branco. Eu ainda não li. Você já leu? Me conta nos comentários. E por falar em Prêmio Nobel de Literatura, o nosso próximo escritor recebeu esse prêmio em 1929. Estou falando de Thomas Mann. E aqui temos a monumental A Montanha Mágica. Nessa história, nós conhecemos o Hans Castorp, que é um rapaz que tem uma carreira ali na engenharia, e em um determinado momento ele vai fazer uma visita a um sanatório, lá nas montanhas, e acaba ficando por lá, se internando. E nessa sua estadia, que ele pretende temporária, ele se relaciona com vários personagens interessantíssimos e começa, então, os debates filosóficos sobre quais são as consequências dos regimes políticos entre a democracia e o totalitarismo, o que é o amor, qual a natureza do tempo, da morte, o que é a arte, enfim, temas complexos vão sendo desvendados aqui, debatidos por estes personagens. Tudo isso antecedendo a Primeira Guerra Mundial. Eu ainda não concluí a leitura dessa obra, aliás, estou bem longe disso. Para ser mais precisa, eu li até a página 212. E como vocês podem perceber, fiz milhares de anotações, porque este livro não é um livro simples, é um livro complexo. Cada página que você lê te traz tanta informação e tanta coisa para refletir que você precisa parar para pesquisar. Então, pelo menos na minha experiência com ele, não foi uma leitura simples. Aquelas que a gente inicia e flui. Quando você percebe, você leu várias páginas. Não. A Montanha Mágica, para mim, foi desafiadora até a parte que eu li. Tanto é que eu pausei a leitura e vou retomar apenas no momento que eu senti que tenho condições de fazer essa pesquisa, que esteja num momento um pouco menos tumultuado. E você, já leu A Montanha Mágica?
concorda com aquilo que eu comentei aqui, que realmente não é uma leitura tão simples? Deixa aqui nos comentários. Dando sequência aqui, o nosso quarto livro é O Representante da Argélia. O caso Meursault, de Kamel Daoud, um escritor nascido na Argélia em 1970. E este livro aqui recebeu o prestigiado Prêmio Goncourt, que é um prêmio francês muito relevante, além de ter recebido outros prêmios também. O interessante desta obra aqui, que é antes de ler a sinopse dela para vocês, é importante mencionar que este livro aqui, O Estrangeiro, do Albert Camus, é o que dá o pontapé inicial para este aqui. Por quê? Neste livro, o Kamel Daoud traz o personagem central de O Estrangeiro. Então, a recomendação é, se você quiser ter uma experiência mais completa da obra do Daoud, é importante que você tenha lido O Estrangeiro. Mas vamos à sinopse deste livro aqui. Meursault. Um nome gravado em metal incandescente na galeria dos maiores personagens da literatura. Há, porém, quem pense na significativa ausência de outro nome em O Estrangeiro, a obra-prima de Camus. O do árabe assassinado pelo anti-herói francês numa praia da Argélia colonial. Em O Caso Meursault, Kamel Daoud investiga o outro lado da narrativa de Camus, ao contá-lo do ponto de vista dos árabes que não têm voz nem nome nos livros do escritor francês. Em O Bar e Oran, Harun relata a um interlocutor desconhecido como foi ter vivido desde a infância à sombra da memória de um morto. Dá ao irmão uma história e um nome, Moussa, e descreve os eventos que levaram a seu assassinato. E vai além, reflete sobre a solidão em um país independente, mas ainda sob os efeitos da colonização, entregue a nacionalistas corruptos e contaminado pelo fanatismo religioso. Eu ainda não fiz a leitura deste e nem deste. Mas, se você aí do outro lado já leu algum desses dois, me conta aqui como é que foi a sua experiência. E para encerrar a nossa lista de hoje, a representante do Canadá, Alice Munro, nascida em 1931 no Canadá e em 2013 foi agraciada com o Prêmio Nobel de Literatura. E ela é muito reconhecida principalmente pelos seus contos. Este aqui é o livro que a representa no Desafio da Volta ao Mundo. Um livro de contos chamado Felicidade Demais, cuja sinopse diz: uma professora de música reencontra uma de suas antigas alunas, agora escritora de sucesso. Uma pioneira da matemática, também romancista, redescobre a excitação juvenil dos cálculos e do erotismo. Duas amigas de infância se reencontram, uma à beira da morte, a outra tomada por lembranças remotas e violentas. Uma estudante universitária se rende a um convite sedutor e perverso. Nestes contos da premiada escritora canadense, as mulheres protagonizam histórias em que a qualquer momento a vida pode tomar rumos inesperados, abrindo-se para outras e renovadas perspectivas. Habilidade narrativa e doses precisas de suspense conduzem o leitor por aventuras ficcionais profundas, com graus variados de paixão e loucura, e desfechos imprevisíveis. Tenho muita curiosidade com essa obra aqui, inclusive ela está na minha lista dos 12 livros para ler em 2026. Se você não viu o vídeo da lista, também está disponível aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da seleção de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.